Momento de falar de economia. Alan Gani, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lívia, tudo bem? Bom dia a toda a audiência. Mais um recorde. Mais um recorde. Ibovespa, que fechou o pregão de ontem acima dos 136 mil pontos. E eu queria que você explicasse pra gente por quê. O que aconteceu no Brasil e no mundo para mais esse recorde? Vamos lá, tem fatores externos e fatores internos. Vamos começar com os fatores externos. Então, agora, a possibilidade real, concreta, de que a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair. Curva de juros lá nos Estados Unidos, as taxas dos títulos públicos começam a ser negociadas a taxas menores, com rentabilidades menores. O investidor global e nos Estados Unidos também vai buscar mais prêmios em economias emergentes. E aí o Brasil se torna bastante atrativo, tanto na Bolsa quanto na renda fixa. Se a gente olhar o dado de fluxo cambial, houve uma reversão. No primeiro semestre, muitas saídas de dólares. Agora, motivados por estes prêmios aqui no Brasil, tem uma entrada de dólares. O fluxo cambial está positivo. Então, essa alta da Bolsa é explicada em grande parte pela compra de ações pelo investidor estrangeiro. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, ainda relacionado ao ambiente internacional global, diminuição das tensões geopolíticas. Diminuição de risco. Diminuição de risco vai para preço, preço dos ativos acaba subindo. Agora, internamente, o que tem ajudado? Houve uma diminuição aí da pressão, das críticas do presidente Lula ao Campos Neto, né? Então, não tem mais aquele tipo de cobrança, uma cobrança mais amena, né, de redução da taxa de juros. E o Galípolo, né, que seria, tudo indica, o sucessor de Campos Neto, tem indicado que vai continuar com a política de juros, política monetária de Roberto Campos Neto. Ou seja, se precisar subir a taxa de juros, ele vai subir. Então, isso também acalmou os mercados, porque o mercado entende que o Banco Central vai continuar agindo de uma maneira independente, não cedendo a pressões políticas. Melhoraram as expectativas. E, por fim, alguma sinalização, mesmo que tímida, do governo federal, de corte de gastos, né? O governo o Haddad falou em corte de 25 bilhões de reais para 2025, um contingenciamento em 2024. Então, começam a aparecer também aí algumas medidas do lado fiscal, não apenas do lado da arrecadação, mas também do lado do gasto público. Todos esses fatores combinados, Lívia, traz otimismo para o mercado e por isso que a Bolsa aí tem atingido este recorde histórico. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Beraldo também a respeito dessa expectativa para o avanço da economia. Falávamos ontem, Amanda, pelo menos com a Alan Gani aqui, a respeito desse aparente alinhamento entre Galípolo, que é o favorito para ocupar essa vaga de presidente do Banco Central, e do Campos Neto, que é o atual presidente. Até em relação a um possível aumento da taxa básica de juros, eles estão alinhados. Ou seja, não há nenhuma indicação sobre isso ainda. Lívia, a indicação sim, o Galípolo falou que a alta dos juros está sobre a mesa, isso pode acontecer, uma parte do mercado já começa a precificar sim a possibilidade de aumento de juros na próxima reunião do Copom. Sabe com quem mais o Galípolo está alinhado? Ele está alinhado com o presidente Lula. Eu apurei com fontes do Ministério da Fazenda que o Galípolo esteve pessoalmente nas últimas semanas com o presidente Lula discutindo os dois tete-a-tete no Palácio do Planalto sobre os recados que o Galípolo teria que dar ao mercado financeiro para tornar essa transição de um presidente para o outro mais suave e para o dólar cair, para ter indicadores internos mais positivos. E foi justamente isso que aconteceu. Galípolo e Campos Neto falaram no mesmo sentido de que se for necessário, não quer dizer que é uma condição sine qua non, mas se for necessário, eles não hesitarão, o Banco Central não hesitará em aumentar juros para quê? Para atingir a meta da inflação, ficar focado na meta da inflação, que é 3%. E o Galípolo, que, aliás, tem se revelado um animal político muito habilidoso, conseguiu convencer, explicar e convencer o presidente Lula que esses recados duros são necessários
para fazer com que as expectativas converjam em direção à meta de inflação e para que o dólar dê um alívio. E foi exatamente isso que aconteceu, tanto é que o Lula não falou nada. E pode ser, algumas pessoas até aventam a tese de que o Galípolo será mais independente do que o mercado espera em relação ao Lula, mas que o Lula dificilmente será tão vocal em relação ao Galípolo quanto ele foi em relação ao Campos Neto. Pois é, bom, boa parte da nossa audiência não acompanha em detalhes a dinâmica da economia mundial. A Langani traz aqui informações sempre muito importantes, tecnicamente muito bem embasadas, e eu queria dizer o seguinte: a forma como eu enxergo isso talvez aproxime mais do entendimento de boa parte do nosso público. O Brasil é um cachorro que é levado para passear através de uma coleira pela economia mundial. Todas essas informações que o Gani trouxe aqui, mostrando as razões desse recorde da Bovespa, a queda do dólar, mostram que nós não temos uma autonomia, nós não temos uma política econômica que faça com que a gente lidere um processo. O Brasil fica aí à mercê do que é decidido pelos investidores estrangeiros, que quando os interessa, vêm para o Brasil, colocam dinheiro aqui, sugam o que podem sugar e vão embora. Não é esse tipo de política que um governo deveria estabelecer como propósito econômico. O que o governo deveria estar preocupado é em criar bases sólidas para transformar o Brasil num ambiente favorável ao investimento de longo prazo. Essa não é uma realidade. E essa encenação toda de Lula, Galípolo, etc., não vai mudar a realidade que temos hoje no Brasil. O dinheiro estrangeiro vem para cá, faz a festa e vai embora.